Há algo que a alma sente antes mesmo do coração entender, uma vibração sutil, quase imperceptível, que não pode ser explicada com palavras comuns. E talvez você tenha sentido isso. Um olhar que atravessa o tempo. Um toque que acende memórias que você nem sabia que existiam. Um silêncio que não pesa, mas acolhe. Quando é amor verdadeiro, o universo não grita. Ele sussurra. E apenas quem aprendeu a escutar com a alma pode perceber os sinais. Você já se perguntou por que, entre bilhões de encontros possíveis, certos vínculos parecem ter sido escritos nas estrelas? Por que algumas conexões simplesmente não se explicam pela lógica? A resposta não está no acaso, mas na sincronicidade. Jung nos ensinou que o que chamamos de coincidência é, na verdade, a linguagem simbólica do inconsciente. Quando dois campos vibracionais entram em ressonância, o destino se move. E o amor verdadeiro, ele não chega, ele é revelado. Mas cuidado! O ego confunde carência com conexão. O desejo de ser amada pode nos fazer enxergar sinais onde há apenas ruído. O verdadeiro chamado do amor não vem para preencher um vazio, mas para espelhar a nossa inteireza. Ele desperta a ânima, ele convida à individuação. E quando chega, não nos leva para fora de nós, mas nos guia de volta para casa. Há 5 sinais, 5 portais, que só se abrem quando a frequência é real, quando o vínculo vem da alma e não da sombra. Talvez você esteja nesse exato momento se perguntando, será que é ele? Ou, por que eu sinto essa presença mesmo quando ele está longe? Isso não é loucura, nem ilusão. Isso é energia em estado puro. Quando o amor é verdadeiro, algo muda dentro e fora. O tempo desacelera, as coincidências se multiplicam, o corpo sabe antes da mente, e o universo começa a conspirar. Mas não como mágica, e sim como um espelho vibracional da sua própria expansão. Então, se você sente que há algo mais profundo nesse vínculo, se pressente que este não é apenas mais um capítulo, mas um chamado, fique. Nos próximos minutos, vamos ver os 5 sinais que o universo só envia quando é amor de verdade. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma, porque aquilo que é real jamais será invisível por muito tempo. Se o seu coração respondeu em silêncio, então talvez esteja pronta para reconhecer, um por um, os 5 sinais que o universo só revela quando o amor é verdadeiro. Primeiro sinal, sincronicidade que ecoa como destino. Quando o universo começa a tecer coincidências que parecem mais do que acasos, é como se o inconsciente coletivo sussurrasse, observe. Você percebe que pensa em alguém e logo em seguida ele aparece. Não por mera casualidade, mas por um fio invisível entre vocês. Jung chamou esse tipo de evento de sincronicidade, uma ponte simbólica entre o seu mundo interior e o mundo exterior. E no amor verdadeiro, essas pontes não cessam, multiplicam-se, insistem em chamar sua atenção. Esse entrelaçamento sutil desafia a lógica do ego. Você se pega vendo sinais onde poderia descartar, percebendo padrões de repetição que vão além do imaginável. Não é loucura, e sim uma orquestração arquetípica que convida à escuta profunda. O amor verdadeiro não se anuncia com barulho. Ele se revela nos ecos que vibram no íntimo da alma. E quando você cruza com alguém e, sem saber porquê, sente que há já uma história antiga ali, isso é mais do que atração. É sincronia arquetípica emergindo. Mas há uma armadilha. Muitos confundem sincronicidade com desejo disfarçado. Queremos ver o que precisamos ver. Então, o primeiro teste é o discernimento. Aquilo que parece sinal ressoa ou sobrecarrega. Sinais autênticos vibram como música suave, não como gritos de carência. Se você se sente compelida, mas também serena, preste atenção. O amor verdadeiro gera ressonância, não tensão constante.
E é nessa ponte sutil que algo muda internamente. Você começa a enxergar o mundo como espelho da sua própria energia, não mais à espera de reconhecimento, mas já reconhecendo em si o despertar. A sincronicidade te força a olhar para dentro antes de olhar para fora. E ao fazer isso, você ativa o campo vibracional que atrai o que está em sintonia com sua frequência mais elevada. Por fim, esse primeiro sinal abre a porta para o segundo, mais visceral e tangível. Mas antes de atravessá-la, sinta o eco que já vibra em você. Deixe que seu coração perceba a sutileza. Porque quem escuta a sincronia abre caminho para aquilo que só o amor verdadeiro pode constelar. Segundo sinal, clareza emocional que dissolve ilusões. Quando a conexão é real, a névoa emocional começa a se dissipar. Você não vê mais como quando estava perdida em esperanças e projeções. Tudo fica mais nítido. As sombras que o ego tentava disfarçar emergem com suavidade, convidando à cura e ao reconhecimento. O amor verdadeiro não imprime fantasia, ele revela transparência. E é nesse nível que você começa a perceber quem ele realmente é e quem você é em relação a ele. Agora, você já não teme dizer não, porque não confunde presença com impossibilidade de escolha. A clareza emocional fala com firmeza, mas com ternura. Você percebe seus limites, seus medos, seus pontos sensíveis e, ainda assim, escolhe seguir avançando. É como se o espelho da alma, antes embaçado, fosse limpo e você começasse a enxergar por detrás das aparências masculinas, escutando não apenas palavras, mas a vibração do ego masculino versus a essência dele. Nessa etapa, muitos recuam ou criam resistências. O ego reage ao desconhecido, prefere ilusões seguras, mas o amor verdadeiro exige que a alma olhe de frente. E quando você ousa manter a suavidade diante da clareza, algo profundo se desata. A confiança genuína. Não aquela que depende de promessas vazias, mas a que nasce da coerência entre ser e sentir. Ao manter essa clareza, você se fortalece no seu eixo interior. E algo curioso acontece. A pessoa com quem você ressoa também se revela ou se esconde. A integridade dela será refletida nas atitudes, não em palavras vazias. É um teste natural da ressonância vibracional. E quem não estiver disposto a se mostrar com verdade não sustenta a frequência. Esse segundo sinal prepara você para o terceiro, mais sutil, mas decisivo. A partir desse ponto, a jornada não dependerá mais apenas de percepção, mas de sentir com o corpo e com a alma. E é aí que o mistério se intensifica. Terceiro sinal, presença que magnetiza e enraiza. Chega um momento em que você não apenas percebe, mas sente. A presença dele pulsa no ambiente, mesmo quando ele está ausente. Há uma espécie de campo invisível que vocês compartilham, uma ressonância que vai além do olhar ou da conversa. Jung falaria: vocês começam a compartilhar um complexo simbólico. Essa presença magnetiza, mas não prende. Ela reconecta. Não se trata de dependência ou de necessidade. É uma presença que enraiza. Você nota, por exemplo, que em silêncio, ao fechar os olhos, seu corpo se aquece com a memória dele. Não por saudade do passado, mas por reverberação da conexão energética. Isso é um sinal de que há algo vivente e pulsante entre vocês. E quanto mais esse campo se densifica, mais forte é o chamado da alma. Esse tipo de presença exige entrega, não no sentido infantil da rendição, mas no sentido alquímico. Você se entrega ao mistério de você mesma. Porque quando você permite sentir sem medo, o campo vibracional opera. E ele não controla, não exige, simplesmente envolve. Não é presença possessiva, é presença ressonante. Mas esse momento também trará testes. O ego masculino pode vacilar, ele pode recuar ou sorrir e fugir, provocando dúvidas.
É aí que sua própria presença será testada. Manterá você sua frequência? Continuará a vibrar na íntegra, mesmo que ele se retraia? Se sim, você estará alinhada com o amor que resiste, não por dependência, mas por escolha consciente. Quando esse campo estiver estabilizado, ele prepara o terreno para o quarto sinal, aquele que transpassa o tempo e revela a profundidade da união. Prepare-se para enxergar a eternidade no instante. Quarto sinal. Tempo que se dobra e intensifica. Você começa a perceber que com ele o tempo não corre, e sim se dobra. Minutos parecem eternidades quando estão juntos. E até mesmo no espaço da distância, você sente como se o tempo fosse maleável. Aquele olhar que atravessa horas, aquela lembrança que pulsa agora. O amor verdadeiro tem a capacidade de suspender o relógio. Ele opera numa dimensão sagrada onde passado, presente e futuro conversam. Nesse entrelaçar temporal, você descobre lembranças que não foram vividas, memórias ancestrais, ecos de vidas que parecem tocar vocês dois. Jung falava da memória da alma, das imagens arquetípicas que habitam o inconsciente coletivo. E quando você cruza com alguém cujas lembranças internas ecoam as suas, mesmo sem explicação, você percebe que não é uma história nova, é uma retomada de algo que já pulsa. E essa dobra temporal traz segurança interior. Você não se desespera com ausências, porque já entende que o vínculo vive além do espaço físico. Há uma confiança no invisível, uma certeza que não precisa de provas visuais. Isso não significa ausência de dúvidas, mas que as dúvidas já não governam você. Você agora caminha com a certeza de quem sabe que o tempo é servil ao amor quando este é autêntico. Porém, o ego buscará fraquezas, atrasos, silêncios, contratempos. Ele tentará desconectá-la da frequência. E é nesse ponto que sua consciência decide: você cede ao medo ou permanece no fluxo desse tempo dobrado, confiando no chamado da alma? Se você resistir a esse teste, estará mais forte no portal do quinto sinal. O quarto sinal, então, é esse entrelaçamento com a eternidade, e ele nos leva ao clímax do desenvolvimento. O quinto sinal, onde não resta dúvida, apenas entrega consciente e transcendência relacional. Quinto sinal, transformação que revela o real. Quando o amor é verdadeiro, você não sai inteira, você emerge diferente. A pessoa que você era antes de conhecê-lo já não faz sentido. Há uma metamorfose interior. Velhos padrões são dissolvidos, complexos familiares se expõem, a sombra pede integração. Essa transformação não é sempre confortável, mas é inevitável. O amor verdadeiro exige evolução, e quando ele chega, você se sente radiante, porém vulnerável. Você percebe facetas suas que nunca ousou olhar. Medos, sombras, crenças limitantes, e de repente se vê sendo chamada a integrá-las. É como se o vínculo fosse um espelho divino que reflete não só o amado, mas o self que pulsa em você. Jung diria que vocês cooperam no processo de individuação mútua, e quando esse processo se impõe, você sabe, não voltará à mesma. Mas há uma graça nessa transformação. Ela se dá com leveza quando você permite que a consciência evolua. Você não destrói quem foi, mas atualiza quem é, curando feridas, reescrevendo narrativas internas. Nesse espaço, sua energia feminina desperta em plenitude. E o amor já não é busca, é ancoragem. Você se ancora na sua própria essência, e o outro ancorará também se for digno da mesma frequência. Nessa fase, o vínculo se torna um canal de expansão, não para fusão cega, mas para união consciente. Vocês, juntos, servem como catalisadores para o crescimento mútuo. E até mesmo as crises que surgirem serão convites simbólicos para aprofundar a ressonância da alma. Isso é amor que cura, que expande, que liberta.
E agora que você atravessou cada um desses 5 sinais, talvez algo dentro de você esteja diferente. Como se, em algum lugar profundo, a alma tivesse se lembrado do que sempre soube. O amor verdadeiro não grita, não se impõe, não se veste de urgência. Ele chega como um espelho limpo, como uma presença que acolhe e transforma. E talvez, ao reconhecer esses sinais, você perceba que o que tanto buscava fora, na verdade, já chamava por você de dentro. A sincronicidade, a clareza, a presença, o tempo que se dobra, a transformação. Cada um desses sinais não é apenas um indicativo do outro, mas um convite para você mesma, porque o verdadeiro amor não vem para completar ninguém. Ele vem para confirmar aquilo que a alma já é. E quando você está inteira, você não mendiga migalhas emocionais. Você se torna um campo fértil para encontros conscientes. É nesse ponto que a jornada se eleva. Você não espera mais que alguém a veja. Você se torna visível pela sua própria frequência. E é essa presença que magnetiza o real, que toca o outro de forma sutil, profunda, inegável. Quando uma mulher desperta para sua própria luz, o universo responde. Não porque ela forçou o destino, mas porque ela se tornou destino. E o amor verdadeiro, ele reconhece essa vibração sem esforço. Por isso, a pergunta que fica é simples, mas poderosa. Você está esperando ser escolhida ou está pronta para escolher-se? Porque quando você se escolhe com alma, coragem e consciência, os sinais não precisam ser buscados. Eles surgem, eles dançam ao seu redor, eles confirmam o que o coração já intuiu. Há um amor que não aprisiona, que não confunde, que não machuca. Há um amor que revela. Se esta mensagem tocou algo em você, então não aguarde só para si. Curta, comente, compartilhe, não por algoritmo, mas por sincronicidade. Porque outras mulheres, assim como você, estão despertando agora. E juntas, podemos criar um campo vibracional onde o amor não seja apenas possível, mas inevitável. Que esse vídeo tenha sido mais do que palavras, que tenha sido um espelho, e que você se veja finalmente com os olhos da alma.